fica à vontade para dar o pontapé inicial. Assim, eu passo a honra para o Vanderlei. Pode iniciar aí, meu amigo Vanderlei, meu irmão em Cristo. Amém. Eu não tive a oportunidade de buscar um tema legal, mas em relação a dízimo, né? O dízimo, infelizmente, muitas pessoas não conseguem compreender, né? Porque vem de lá do passado de Êxodo, né? De Êxodo, não, de Gênesis, né? Caim e Abel, que um fez uma oferta melhor, né? Que tirou o melhor, né? Antes de tudo, e ofereceu para Deus, e o outro já fez com um pouco de posso dizer, não foi o que agradou ao Senhor, não que ele deixou de dar, mas ele deu algo que não foi muito legal, né? A banha, né? A gordura. Não foi de E coração, né? Foi foi, forçado. foi Foi como forçado, se fosse forçado, né? não queria dar. Assim, a impressão que dá é que não queria dar, né? A impressão que vem. E nós, isso até foi verídico na minha parte. Eu queria ganhar X em um outro serviço, não foi aqui. O que eu fiz? Eu comecei a dizimar exatamente o valor que eu estava precisando, que eu estava querendo. E 3 meses, 90 dias. Exatamente, passou os 90 dias, eu recebi exatamente essa quantia que eu estava devolvendo ao Senhor, né? Amém. Porque nós temos que, porque a fé é algo de si próprio. Você tem que buscar, você tem que confiar, porque nós confiamos num apartamento que é construído pelo homem. Olha o tanto de peso. E nós subimos no elevador, sabe, não sei quantos andares, confiando que aquilo ali é seguro. Vai Entendeu? aguardar. É, entendeu? Por que nós não podemos fazer isso a Deus, buscar a Deus com determinação, com ousadia? Porque quando nós fazemos isso, nós ganhamos a confiança dele. Quando eu fiz esse voto, né, a Deus, eu determinei e tinha convicção que ia acontecer. Porque nós temos que ter convicção do que vai fazer. E graças a Deus, até hoje, graças a Deus, fé é o que não falta em mim. Graças a Deus. Eu oro, eu busco, eu tenho determinação e bato o pé que vai acontecer. E graças a Deus, por honra e glória do Senhor, porque a honra é toda dele, ele tem me ouvido e tem feito o meu clamor. Então, o dízimo, nós temos que aprender. Se você não quer dar, né, numa igreja, algo, mas faça, porque a igreja, ela precisa. Deus não precisa de dinheiro. Para que Deus precisa de dinheiro? Se ele é dono do ouro e da prata, né? Mas a igreja, ela necessita, porque tem as pendências para pagar, tem água, luz, telefone, muitas das vezes tem funcionário. Mas se vier no teu coração
que você precisa ajudar um menos favorecido, uma pessoa que está necessitando mesmo, né? Necessitando mesmo. Pô, isso também é uma oferta, isso é um dízimo que tu está dando. Está dando, não, está devolvendo para Deus, porque tem uma passagem da Bíblia, que eu sou leigo na palavra, tá, ô, pastor? Eu sou leigo na palavra. Você é bênção, você é bênção. Vamos que vamos, tá gostoso, tá bom. Tem uma passagem na Bíblia, aquele que você teve água, não me deste, teve pão, mas não matou minha fome, né? Tive fome, mas me deste peixe. Tive preso. Você... Exatamente. Então, seguir Cristo, acredito que seja isso. É você fazer o bem para os filhos de Deus, para as pessoas que realmente necessitam, entendeu? Para as pessoas que não é só... Porque eu tive, não sei se o Mike teve a oportunidade de falar para o senhor, eu passei uma provação, eu estava realmente no deserto. Eu não estava no vale, não. A minha esposa estava, mas eu estava no deserto. Enquanto ela estava no vale, eu estava no deserto. Foi a hora que esse abençoado nos visitou, né? Nunca deixou a peteca cair, nunca deixou, sempre passando palavras confortáveis para mim. E então eu entendi que quando você está passando pelo deserto, é porque Deus, você e Deus, ele afasta muitas pessoas, ele não te deixa faltar nada, mas ele envia pessoas, anjos. Bem-vindo, assim Carlos, Deus te abençoe. Assim como o irmão Mike, para saciar a nossa sede, vamos dizer assim, e faz o tratamento, né? Até que um dia eu pus o joelho no chão, aí eu gritei a Deus, né? Eu gritei a Deus, Senhor, eu sempre fui fiel ao Senhor, por que isso está acontecendo? De repente, uma nuvem negra caiu sobre mim, não estou entendendo, né? E isso foi com que eu crescesse mais espiritual, né? O meu irmão Mike também me ajudou muito, foi fundamental, foi uma chave, né? uma peça que faltava. E aí eu continuei, entendeu? Continuei e sei que fugi um pouquinho do foco, mas Deus me mandou falar, tive que falar. Então, pastor, talvez porque, não sei, não tem nem explicação para discernir esse fato. Só sei que dando o dízimo é ótimo. Aleluia. Adoro dar o dízimo. Aleluia. Porque pastor, dízimo, não preciso de ser rico, mas Deus me dá prosperidade. Prosperidade não precisa ser rico. É verdade. Eu fazendo um irmão enriquecer, para mim, eu sou feliz. Eu sou feliz. Aleluia. Então, testemunho Oi? do Vanderlei, pastor. Ele estava passando um momento difícil e estava aparecendo um monte de emprego assim, migalha. Aí ele, mas não é isso que eu pedi para Deus, eu não quero. E aparecia e ele ia lá, cumpria alguns dias e ele falava, não, mas não é isso que eu quero. Eu quero tanto, Senhor, eu preciso de tanto. A esposa dele foi curada de um câncer, depois começou a enfrentar outro.
E ele estava precisando de dinheiro, então a situação financeira, imagina como estava, né? E ele desempregado, porque ele tinha que levar ela para fazer os exames, né? Tinha que estar para lá e para cá com ela. E de repente Deus abriu a porta um pouco a mais do que o que ele tinha pedido. E todo mundo julgando ele. Ele não quer trabalhar, ele quer ficar à toa, né? Ele quer tentar aposentadoria com ela, porque a pessoa, enquanto está em tratamento, tem direito a NPS, né? E um salário. E todo mundo julgando, julgando, ele levando na cabeça. E estava fiel ali no dízimo, estava fiel em tudo que parava na mão dele, ele sendo fiel a Deus. E Deus ouviu o clamor dele, abriu a porta que ele estava pedindo para Deus, e não abriu só para ele, como abriu para ela. Exatamente. Exatamente, pastor. Benção demais, eles foram abençoados demais. Amém. Só, olha, a pessoa vê como é o dízimo é muito importante. Nós estávamos devendo, vou botar aí, vou botar por menos, entendeu? Mas sem demagogia, verdadeiramente. 14 mil e poucos reais só de conta de luz. Aluguel, estava devendo uma baba. Só que a dona da casa que eu moro, até hoje, fiz questão, eu não quis sair da casa. Não quis sair da casa porque ela é uma mulher de Deus e ela quis até nos abençoar com o aluguel. Então, nós estávamos devendo, acho que 9 mil, 12 mil reais. Ela quis nos abençoar. Só que nós não aceitamos porque, não por orgulho, né? Mas pelo que eu buscava. Eu buscava o reino do céu, eu buscava o dono do ouro e da prata, e eu não aceitava que ela, porque aquilo foi suor dela, então eu não aceitava que ela me fizesse essa oferta, né? Hoje eu digo que foi orgulho da minha parte, né? E, por outro lado, fez com que eu crescesse mais, para que eu pudesse ter a responsabilidade, entendeu? Porque talvez, porque coisas fáceis se perde fácil. Então, eu não é isso que eu não quis deixar acontecer. Mas nós fomos abençoados por várias pessoas. Só sei que a dívida foi quitada com honra e glória do Senhor. Amém. Minha esposa, ela vai fazer agora a última quimioterapia, que vem labutando já há mais de 4 anos. E, segundo o médico, é o nível 4, né? Então, ela era para estar sobre a cama. Bem-vinda, Penha. Deus te abençoe, tá? Seja muito bem-vinda a essa live. E, por honra e glória do Senhor, ela está trabalhando firme e forte. Graças a Deus. Amém. Está meio carequinha ainda, mas está nascendo os pelinhos lá na cabeça. E, por honra e glória do Senhor... Tá frio mesmo, ela fica de touca? Uma maravilha. Amém? Amém. Amém. Perdão por o primeiro câncer que ela enfrentou, vencedor, ela foi para a mesa de cirurgia, o médico abriu e não tinha nada, sumiu. O nódulo estava grande. Você comentou isso comigo, dessa bênção aí. Eu acho que eu comentei, né? Vocês oraram e Deus fez o milagre. Eu acho que eu lembro disso. Ele teve muita fé, ela também, eles tiveram bastante fé, buscaram a cura em todo o tempo, creram em todo o tempo. Aleluia. Quem aparecia para orar, eu creio, né? E Deus moveu ali, foi bênção demais. Essa última quimioterapia que ela começou a fazer, a médica falou, vou ter que aumentar a tua dosagem e tal.
e você vai sentir náusea, vai passar um pouquinho de mal e tal, mas ela disse, né, orou a Deus, disse que essa droga que estava injetando na veia dela, que não era droga, mas o sangue de Cristo. E realmente ela não sentiu nada. Glória a Deus. Ela tem muita fé. A mulher forte. Mulher forte. Amém. Mas, pastor, Amém? fala um pouquinho da sua experiência para nós, pastor. Então, queridos, Vamos graça lá, e paz vencedor. mais uma vez a todos que entraram agora, a Penha que está aí A com a Penha gente, tá todos aí. os irmãos que Marcelão chegaram Marcelão aí. também. Esse testemunho aí Um é abraço, Marcelo. forte, é Um abraço, forte, Penha. mas eu quero pegar um ganchinho do que o Guilherme falou aí, que me chamou a Vanderlei. atenção e eu tenho falado sempre sobre isso na célula. Ou pregando, onde Deus me dá a oportunidade de levar uma palavra, eu tenho sempre comentado sobre isso. Uma coisa que eu preciso entender em se tratando de dízimo é que dízimo, como oferta, como primícia, são princípios que não podem ser quebrados nunca, são irrevogáveis. São princípios que não podem ser negociados. Não tem como você negociar isso. Eu vou deixar... não, faz o seguinte, você paga teu aluguel, depois você entrega o dízimo. Isso aí é lorota, isso aí é conversa. Você vai se quebrar, você não vai conseguir devolver o teu dízimo, você vai pagar o que você acha que vai tentar resolver com aquele dinheiro que era do dízimo e não vai resolver nada. Então eu tenho que entender o seguinte, dízimo é princípio irrevogável, biblicamente falando. E isso, exatamente como você comentou e falou lá atrás, que começou com o Caim e Abel. E vem sido assim, hoje em dia, as pessoas não têm se preocupado com isso. E uma coisa interessantíssima é que, quando se trata de dízimo, a gente só olha apenas para a questão dinheiro, grana. Ou seja, eu vou dizimar porque Deus não vai me deixar faltar o dinheiro. Ei, querido, você que me ouve aí, você que entrou agora, deixa eu falar uma coisa para você. Dízimo, ele mexe com toda a área da sua vida. Dízimo, ele mexe com a área da saúde, ela mexe com a área do relacionamento conjugal, familiar, financeiro. Ela entra na área dos sonhos, dos milagres. Dízimo é uma coisa muito séria. Mexe com a área espiritual num todo. E, infelizmente, eu não sei o porquê, né, não se fala, não se ensina profundamente a questão do dízimo hoje. Não se fala muito sobre isso. A única, uma ênfase que é dada nos cultos é exatamente na hora que nós vamos ofertar e dizimar. Aí fala sobre o dízimo, vamos trazer, né, ao altar e tudo, aquela coisa, mas no profundo não se fala sobre dízimo. E tem muita gente sendo ladrão, roubador, dando uma série de margens para Satanás agir, para Satanás brincar com a vida financeira e uma área muito séria, saúde. Porque quando eu abro uma lacuna, quando eu abro uma brecha, né, nessa área, não somente nessa área, mas essa área que nós estamos falando hoje sobre dízimo, é algo muito sério. As pessoas sabem sim que devem dizimar, que devem ofertar, que devem primiciar. Algumas são profundamente ensinadas, outras paliativamente, mas ainda assim sabem que isso é algo bíblico. É um princípio, como eu já falei, que não pode ser mudado, não pode ser quebrado, mas não fazem. E não fazem porque estão amarradas, estão presas nessa área. Eu tinha uma ovelha, né, que falava para mim abertamente, falava, pastor, eu não consigo dizimar. Eu até oferto, faço uma oferta, mas eu não consigo dizimar, né? E você
olhando de uma forma espiritual, trazendo para o mundo espiritual, né? Eu tenho uma série de amigos. Quando o Mike falou para mim da questão do dízimo, que para mim é algo muito sério, isso é muito sério, é uma coisa seríssima. Eu sou prova do milagre de Deus, como Guilherme, acredito que Mike e todos que estão aqui, por causa da fidelidade. Se eu não sei ser fiel nessa terra como ser humano, nos meus dízimos, nas minhas ofertas e nas minhas primícias, eu não posso abrir minha boca e dizer que sou fiel para com Deus de jeito nenhum. Porque o ato de dizimar, o ato de ofertar e primiciar, tem tudo a ver com aliança, com unidade, alinhamento com o Senhor. Então, muitos hoje perderam isso. E foram totalmente, né, como a palavra do Senhor diz, que a gente, quando ele fala que a gente não deve entrar em julgo desigual, né, tem muitas pessoas hoje dentro da casa de Deus que já estão com a sua mente cauterizada, totalmente inflamada, totalmente dominada pelo o ato de não mais dizimar. Alguns dizem que dízimo no tempo da graça já não vale mais. Aí os pastores, né, os líderes, os missionários, os bispos, para muitos irmãos já não tem mais para muitos irmãos já não existe mais aquela coisa de não vou dizer, nós vamos entender porque nós somos servos de Deus, obediência diante do que a palavra ensina, acabou isso. Não existe mais aquela... aliás, existe sim, claro, mas a maioria das pessoas hoje, elas seguem o seu próprio raciocínio e a sua própria vontade. E esquece que o dízimo é uma ordenância do Senhor. É algo tremendo. Jesus, para você ver, a questão do... como o Guilherme falou, o Senhor não precisa de dinheiro, evidentemente ele não precisa de dinheiro. É claro, nós sabemos disso, porque ele é o dono do dinheiro e é ele que nos dá dinheiro diante daquilo para o qual eu me movimento para poder adquirir renda. Se eu trabalho, se eu tenho aliança, ando com o Senhor, eu vou ser muito próspero. As portas onde eu estou ali plantado para trabalhar vão se abrir. Coisas irão acontecer que eu não estou nem esperando, porque existe um ato de fidelidade. E um texto que é muito conhecido, né, nós conhecemos bem, que está lá no livro de Abacuque, né, que fala, Malaquias, perdão, ele fala que trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Aí as pessoas acham assim, diz assim, essa casa é a igreja. Por um lado, sim. Mas a principal casa que não vai faltar o mantimento é a minha e a sua casa. Nós somos a casa. Nós somos a morada. Então, se essa casa, em concordância com uma mente que raciocina de forma inteligente e sábia, ela vai produzir sementes, porque, aliás, ela vai entregar sementes, porque dízimo é uma semente que prospera. Dízimo é uma semente que ela triplica na terra espiritual. Todas as vezes que eu pego o meu melhor diante daquele... vamos em se tratando de dízimo, né, os 10% daquilo que você recebe. E no ato de fé e fidelidade, eu entrego, não me importa para o que vai ser utilizado aquilo. E uma coisa que o Guilherme falou aí, que me chamou muita atenção, e eu repito, eu nem falei sobre isso, é que eu sempre disse para o pessoal que anda comigo na célula, eu sempre disse isso. E tem pessoas que não dizimam na célula, por incrível que pareça. E já foram ensinadas sobre isso. Né? Não dizimam por quê? Qual é o impedimento que faz com que elas deixem de ser prósperas? E eu não falo somente próspero na vida financeira, não. Porque existem... A vida do ser humano nessa terra, ela é recheada de etapas. São etapas. Como eu já falei, relacionamento, saúde, sonhos não realizados, milagres, curas, doenças, enfermidade, tudo isso
está voltado também para o dízimo. Se eu não sei ser fiel nisso aí, eu simplesmente deixo de ser casa, né, do Senhor dos Exércitos para ser algo que não faz parte da essência de um adorador. Né? Porque é algo inimaginável, né? É algo inimaginável você ser servo de Deus e não ser dizimista, não ser ofertante, não ser primiciador. Isso é culpa de quem? É do pastor? É do líder? É algo que deve ser ensinado, é algo que deve ser massivamente, assim sempre falado, ok? E nesse último estudo de célula, Mike e Guilherme e todo o povo que está ouvindo aí, eu estava falando sobre a Vanderlei, questão... né? Guilherme não. Não entendi. É É Vanderlei. Vanderlei. Sim, Vanderlei, chamei de Guilherme. Perdão, lindão. Perdão, Vanderlei, desculpa. É porque eu tenho um amigo, Guilherme, que tá na cabeça também. Me perdoe, É um Vanderlei. abençoado. Mas assim, eu estava falando sobre se você não quer entregar o teu dízimo na igreja, e isso aí, o porquê de você não entregar na igreja que você congrega, já me dá um alerta, eu já fico... você já está correndo um risco sério. Ou seja, eu acredito que a sua mente já foi dominada, porque não é coerente alguém que esteja congregando junto, andando junto, não dizimar onde está plantado. Então, eu costumo dizer que o inimigo, ele já teve acesso por legalidade, ok? A pessoa já deu legalidade para aquilo e alimentou aquele pensamento, e aí já entrou na discórdia de não dizimar mais. Mas, quando eu digo, bom, se você não quer dizimar aqui, dizime, não impeça a bênção, dizime em outro lugar, embora seja antiético, você está debaixo de uma cobertura, debaixo de um alinhamento, debaixo de direção, debaixo de um discipulado e dizimar em outro lugar. E é o que tem acontecido. Da mesma forma como também pessoas têm adorado em outro lugar. Não dá ênfase aonde está plantado, não semeia onde está plantado, e isso vai colhendo uma série de problemas, né, que vai se achegando. Mas quando isso acontece, a pessoa ela já está com a sua mente cauterizada. Ela não consegue enxergar as perdas, ela não consegue enxergar as enfermidades que se achegam, sim, por falta de fidelidade, a falta de amizades, relacionamento quebrados e uma série de outras coisas que o efeito dízimo produz. Então é algo muito sério. Jesus dependia, olhe bem o que eu vou falar. Eu vou ler para você o versículo onde diz isso. Jesus Cristo, Filho do Deus vivente, precisava e dependia de ajudas financeiras quando em terra, quando vivo. Sim. E sabe quem mais fazia isso? Eram as mulheres que andavam com Jesus, ofertavam no ministério de Jesus. Hoje, você... Olha, eu estava até comentando, glória a Deus por esse... Eu acho que isso não vai terminar aqui não, hein? Acho que isso vai dar mais pano para as mangas. Mas, enfim, olha, eu estava falando sobre algo e veja se isso não é verdade. Se você chamar um irmão para subir um monte para orar, ele vai subir contigo para orar. Se você fizer uma campanha na igreja, na célula, no que seja, ele vai fazer a campanha contigo. Ele vai. Se você chamar ele para ir fazer uma visitação num hospital, ele vai. Se você chamar ele para evangelizar, ele vai. Mas se você disser para ele em um momento em especial que o Espírito Santo te toca, numa conversação particular com ele, diz assim, olha, querido, há algo errado na sua vida espiritual. E você precisa entender que está voltado para dízimos, ofertas e primícias. Porque está tudo entrelaçado, tá? Isso tudo está tudo junto. Mas estamos falando de dízimo. Pois bem, diga para ele, olha, você precisa voltar a ser um verdadeiro adorador. Porque a Bíblia fala que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Quando fala em espírito e verdade, também inclui ser dizimista fiel. Como é que eu quero ser abençoado se eu não sou dizimista? Exatamente. Como é que eu quero ter uma família
abençoada, porque isso, quando você é um dizimista fiel, isso alcança a primeira, segunda e terceira geração daqueles que te cercam, tá? Até lá na frente, depois de Aleluia. morto, a fidelidade do Senhor responde àqueles que ficaram aqui na terra, por tua causa e por causa de mim. Você foi fiel. Por E causa uma do meu adoração servo de Moisés, verdade. por causa do meu servo Abraão, por causa do meu servo Vanderlei, Mike, Pastor Zózilo, quem está ouvindo. Mas as pessoas não entendem isso, velho. E acabam se deixando levar por um engano, segurando o que não é dele e achando que aqueles 10% vai resolver o seu problema. E aí tá sempre na pendenga, tá sempre naquela... A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, vai haver situação que mesmo você sendo fiel, você vai ter que passar, porque isso também é aprendizado. Não vai ser somente vida de Prova. bonança, vai ter a guerra, entende? Mas a Bíblia São também provas, garante. né? São O Senhor, testes. ele dá, vem com a lapada, mas também vem com a cura, vem com o remédio. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então esse Exato. negocinho de dizer, pastor, eu não consigo dizimar, aí vai só se enrolando com aquilo que não é de Deus, segurando aquilo que é de Deus, né? Como se, sabe, não importasse, Deus me ama, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que você é ladrão, sabe que você precisa novamente entender qual é o princípio da tua prosperidade e que essa semente que hoje você segura, ela não vai germinar. Ela está sendo plantada numa terra que não é fértil. É uma terra estéril, que não vai produzir bons frutos. Pelo contrário, vai sempre estar faltando. Mas quando eu entendo, opa, uau, glória a Deus, eu preciso voltar à essência de um adorador. Eu preciso voltar a ser um dizimista fiel, porque eu sei que dali há grandes bonanças. E aí, deixa eu ler somente um versículozinho aqui, no livro de... Deixa eu só falar um negócio aqui rapidinho, para eu não me perder. Fale enquanto eu procuro aí, vai aí. Vou falar aqui com o Bruno. Bem-vindo, Bruno. Graça e paz, irmão. Beijão, Brunão. Enfatizar uma coisa, não existe adoração incompleta. A adoração tem que ser num todo, né? Você vê o que destaca o coração de Davi, o que destaca a fé de Abraão, Aleluia, o que destaca verdade. o reinado de Salomão, foram grandes ofertas. Sim. E ofertas de adoração. Sim. Algo que a de Salomão foram 1000 sacrifícios. Né? A de Davi, Araúna deu a ele não quis, ele quis comprar. E Abraão, um filho que ele amava. Algo que ele pediu para Deus. São ofertas que até hoje gritam fé e adoração a Deus. Coisas completas, ofertas completas, entregas completas, uma adoração completa. Não existe adoração incompleta. E acaba recebendo maldição, né? Quando não dá. E roubando a Deus, né? A Bíblia fala sobre isso. Será amaldiçoado. Samuel, né? 1 Samuel, acho que 22, fala um negócio desse daí. Né, pastor? Oi, diga, desculpa. Mike, 1 Samuel. O pastor ia ler um texto aí agora? Pode ler, pastor. Pode ler. Não, o senhor ia ler um texto agora, show? Sim, tá aqui. Queria compartilhar bem rapidinho. Em 2 Coríntios, só um minutinho que meu neto quer falar aqui, é uma coisa. Fale. Vanderlei, você fala 1 Samuel 22? Olha, 2 Coríntios, por favor, 9. Samuel, ali. Desculpa? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo dos 7 a 9. Diz assim, ó. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, eu preciso entender uma coisa. Quando a gente fala de propósito, aliás, princípio, e a gente sabe que isso não pode ser mudado. Ei, você que não dizima, ou que você que dizima, continue dizimando. Você que não dizima, exatamente. Pega essa bênção de hoje, dessa live aí. Amém? Seja bem-vindo, Cristiano. Deus te abençoe, querido. E
cresça no Senhor. A Bíblia fala, a princípio, que eu tenho que primeiro, antes de entregar meu dízimo, que cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Nada é feito aleatoriamente. Principalmente para Deus. Ah, eu vou pegar aqui aquela nota de R$ 12, toda acabada, né? Tartaruga ninja. Até isso você tem que ser zeloso. Você tem que ter tem que colocar no seu coração, fazer uma proposta ao teu coração. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. De verdade, de verdade. Eu já pastoreei igrejas, né? Faz. E todas as igrejas pela qual eu já passei para pastorear, eu nunca recebi pagamento de nada. E tinha entrada de dízimo, né, as ofertas, mas eu não recebia. Porque eu tinha o meu trabalho e então até às vezes saía do meu próprio bolso para algumas outras coisas. E isso para a glória e honra do nome do Senhor, não para mim vai descer de jeito nenhum. Não, não. Mas eu me sentia bem, cara. Eu sou testemunha disso. Para poder fazer algo que auxiliasse, embora o meu Deus não precise de auxiliares, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mas algo que eu pudesse fazer para abençoar o reino. E esse reino chamasse vida. Como é que eu sou um homem e uma mulher de Deus que estou na igreja louvando ao Senhor, o Senhor é meu Deus, eu orando ao Senhor e eu não entrego meus dízimos, que é sinônimo de prosperidade para outras vidas também, porque com o dízimo que entra na igreja, né, nós também podemos abençoar pessoas, pagar coisas de igreja. Existe todo uma estrutura por trás que precisa de recursos. Então, tudo que eu faço para Deus, estamos falando de dízimo, para o dízimo tem que ser algo planejado. Então, eu nunca entreguei 10%. Eu nunca entreguei 10%. Eu não sei o que é 10%. Não entra 10%. O meu Deus me dá, ele não vou falar somente somente de mim. Eu creio que para todos vocês que estão nos ouvindo, todos nós que estamos aqui, eu te garanto, meu irmão, minha irmã, que Deus tem te dado muito mais do que você e eu merecemos. Mas nós somos muito apegados àquilo que nós vemos, àquilo que nós temos no bolso. Então, o que nós fazemos? A Bíblia fala que é 10%. Beleza. Amém. Você não está errado. De jeito nenhum. E você vai ser abençoado, porque você está fazendo o que é correto. Mas como é que está entrando esses 10% na casa do Pai? A Bíblia fala que cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade. Eu vou dizimar porque eu preciso disso. Eu vou dizimar porque eu preciso daquilo. Eu não sei, poxa, será que eu vou conseguir mês que vem? Eu vou desfalcar aqui. Fique com ele no bolso para você. Faça isso não. Sim. Nem pense em ir lá no altar. Fique para você. Eu acho que o dano será bem menor do que você entregar com o coração pesado o resto. Então não entregue. Agora uma coisa é certa. A Bíblia, quando diz que tudo que o homem planta é aquilo que ele semeia, o que ele planta é o que ele vai colher, é isso aí mesmo. Tem muitos pastores hoje em dia que não querem tratar desse assunto, porque pode magoar A, B, C ou D. E essas pessoas que ele não quer magoar estão sendo amaldiçoadas e a culpa é dele. Porque ele não está chegando lá e batendo lá e falando: ei, filho, meu filho, minha ovelhinha, vem cá, não deixe de dizimar, não. Eu tenho uma preocupação com as minhas ovelhas e eu falo para elas: pelo amor de Deus, não deixe de entregar seu dízimo. Se não quer entregar na célula, se não quer entregar na igreja aqui, entregue em outro lugar, mas não deixe de entregar. Então as pessoas hoje, elas estão vivendo um tempo complicado.
E para concluir esse versículo, diz assim ainda, ó. Porque Deus ama quem dá com alegria, Deus pode fazer-vos abundar, olha isso, em toda a graça. Uma coisa interessante, antigamente o dízimo, as ofertas eram entregues por causa da lei. Havia uma obrigação. Hoje é pela graça de Deus. Por isso que o Senhor fala lá, ó, sem tristeza, sem avareza, ok? Com comunhão com o irmão, tá? Vai lá, se converte primeiro, fala com ele lá, pede perdão, depois você vai lá e entrega. Tem isso também. São vários itens, várias características espirituais dentro do dízimo, envolvendo o dízimo, que a gente precisa tentar. E hoje está tudo, né? Tem gente que é para entregar os 10, ele entrega os 5%. Eu só tenho 5 esse mês. Então, ei, filho, ou é 10 ou não é nada. Não existe meio termo. E aí a Bíblia fala que, né, ele vai fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, olhe bem isso, tendo sempre, ou seja, não vai faltar, meu irmão. Você é fiel, você tem a consciência de que aquilo que o eterno, que é do eterno, aquilo que é de César, é de César. E o que é de Deus, você tem essa consciência? Ou você embola tudo? Vigia, você está correndo sério risco. Então hoje, no tempo da graça, ok? Que não há hoje, não, você tem, hoje é pelo amor. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, o que tem aqui dentro, um amor extravagante pelo Senhor Jesus, um amor extravagante pelo Deus Todo-Poderoso e movido pelo Espírito Santo, é isso que você tem aí? Então eu te garanto que você não tem medinho para entregar o dízimo oferta. Você vai correndo, quando chega o dia de entregar, você fala, meu Deus, isso aqui é do meu pai, é para entregar na casa do meu pai. Você tem prazer, velho, você tem alegria de ir lá e fazer isso, porque você sabe que dali é que vem a grande abastança, é da onde vem a prosperidade, é da onde vem o teu tudo, aleluia. É do altar, é dali, aleluia. É do tabernáculo, é do templo. Então, e a tua o que está no teu coração hoje? Você adorando por algo que Deus te deu. Pô, não tem lógica, você nem está na casa de Deus se você não cumpre isso. Entende? Exato. Veja bem, eu respeito o raciocínio de cada um. Eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer. Nós estamos falando de algo que é bíblico, que não foi inventado pelo homem e que atrai na vida daqueles que são fiéis uma palavrinha que o Vanderlei falou, fé. Eu sou sinônimo de fé. A minha esposa que está aí na live nos assistindo é sinônimo de fé. Aleluia. Eu tenho um grande testemunho onde nós não tínhamos nada para comer e eu era da Marinha na época, eu não tinha me aposentado ainda. A gente foi transferido para uma vila militar lá em Salvador. E teve um tempo em que o Senhor nos estreitou de forma tal em que era somente ele, não tinha agiota para pedir emprestado, não tinha cartão de crédito, não tinha amiguinho, não tinha nada. A não ser lá dentro um pacote de fubá. E meus filhos pequenos. Tínhamos pouco tempo de Salvador, conhecemos uma igreja, os irmãos nos ajudaram bastante, né? Assim, em carinho, nos recebeu, e nós não tínhamos nada para comer nesse dia. E a única coisa que eu fiz foi chamar minha esposa para um quarto e falar com ela, vamos orar, filha. E nós começamos a orar ali. Sem gás, deixa eu concluir, sem luz, tinham cortado a nossa luz. E de repente eu estava com uma chaga no meu pé, uma ferida no meu pé enorme, meu pé inchado. Olha que situação. E eu ficava, passando meus filhos pequenos, eu passava a mão na cabeça e falava, meu Deus. E fomos orar. Final de tarde, encosta um carro lá perto da minha casa. O cara sai do carro, fica olhando para onde eu estou lá na rede, que eu estava na rede me balançando. E ele olhando, eu olhando, eu não tinha reconhecido muito bem. E aí depois a minha esposa falou, é o irmão fulano lá da igreja. Falei, vamos lá então, vamos descer. Desci, tô adiantando bem rápido. E aí a esposa dele saiu do carro e falou, meu irmão Zózimo, eu tô com vergonha de estar aqui. Eu falei, por quê? Porque Deus falou comigo e eu fiquei com vergonha e etc e tal. E eu
mas eu precisava vir aqui falar com o senhor. E eu falei, minha irmã, fique em paz. O que está acontecendo? Pastor, irmão, eu passei no mercado e eu comprei algumas coisas para trazer para você. E ali meu coração quase que explode de alegria no meu Deus. Quando a mulher abriu o porta-mala daquele carro ali, querido, tinha coisas que eu nem era acostumado a comer e nem comprava para minha casa. E não ficou só por ali, não. Que ele falou que ia tomar um café lá em casa, eu fiquei com vergonha. Eu falei, meu Deus, eu não tenho gás, não tenho nem luz. O homem entrou, providenciou o gás e providenciou a luz. Mas por que isso? Porque existe o ato de fidelidade. A palavra, quando diz que se eu for fiel no pouco, no muito, ele nos colocará, é isso. Agora, quem eu sou hoje diante de Deus, de verdade? Quem eu tenho sido diante do meu Senhor? Quais as escolhas, quais as prioridades? A Bíblia fala que buscar primeiro o quê? O reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas ele nos dará. Se eu sou fiel, se eu mantenho uma aliança, se eu ando com o meu Senhor, né? Se eu me esforço, né? Ele vai derramar. O maior prazer que Deus tem é te ver e me ver feliz. Não existe, né? E concluindo aqui, para passar para Mike aí, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo ampla, olha isso, tendo sempre em tudo ampla suficiência, olha que lindo, olha que lindo, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha, eu vou falar uma coisa para você que está me ouvindo aí. E são somente 5 pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Meu Deus. Se você não tem dinheiro no bolso, você não consegue fazer muitas coisas, nem ir para a igreja. Você sabia disso? Tem muita gente que, por causa da escassez financeira, está quase se separando da mulher, não sente ânimo para ir para a igreja, a vida dele para, porque o financeiro, o povo não está se atentando para esse tipo de coisa, meu irmão. Não está dando uma ênfase para isso. O mundo financeiro, espiritualmente falando, ele é terrível. Então, quando a coisa financeira está mal, está tudo mal. A obra não anda. A responsabilidade que você tem para fazer, você não vai fazer, porque o teu financeiro está mal. A tua cabeça vai estar voltada sempre para tentar conseguir alguma coisa. Um dinheiro, um trabalho, pagar isso, pagar aquilo, mas acabou, a obra acabou. Igreja acabou. Você perde a fé, a tua fé vai de ralo abaixo. O mundo financeiro é muito sério. É muito sério. Então, para concluir mesmo, Mike, me perdoe. Como está escrito na parte final desse versículo? Como está escrito? Distribuiu, olha isso, deu aos pobres a sua vida. Justiça permanece para sempre. Aleluia. Amados, queridos de Deus, eu acho, Mike, de verdade, que a gente não deveria parar por aqui, não. Marcar uma outra live, convidar a rapaziada. Eu vou falar uma coisa para você. Olha bem, a última coisa de muitas que Satanás quer é que o povo de Deus ouça essa palavra, ouça essa live, veja essa live. Porque ele sabe que aqueles que chegaram até aqui, que abriram essa live para ouvir o que está sendo tratado, esses serão tremendamente impactados pelo poder do Espírito Santo hoje. Glória a Deus. E ele sabia que aqueles muitos que receberam convite que não entraram por N motivos, tá? E a gente precisa estar orando,
deixaram de ser abençoados. Olha, pastor, mas só por causa dessa live, se você e nós que estamos aqui somos seres espirituais. Nós somos homens de Deus, amém? Então, se eu não enxergar com uma visão espiritual, e tudo que diz respeito ao reino dos céus, o inimigo tenta impedir. Eu vi pessoas entrarem e saírem aí. Por que não permaneceram? Por quê? Porque é desinteressante falar de dízimo? Não. Porque o inimigo não permite que o conhecimento, e a Bíblia fala, né, que por falta de conhecimento o meu povo... Então eu não quero ter conhecimento. E tem algo mais profundo sobre dízimo. Muito mais do que isso que foi dito aqui, que o Vanderlei falou, o testemunho desse homem, né? O que Deus fez na vida da senhora, sua esposa. Se tiver alguns irmãos aí que já receberam um milagre através dos dízimos, se manifeste, fale alguma coisa. Então, Deus está fazendo algo tremendamente. Essa live, esse bate-papo, eu creio, irmão, que veio do coração de Deus. O Espírito Santo está nesse negócio e quer fazer grandes coisas através da nossa vida, para com vidas que estão aí. Então, assim, eu só agradeço a Deus por essa oportunidade, por poder estar aqui conversando com o Vanderlei, com você, Mike, né? Uma bênção de Deus para nós. E eu passo a palavra para você, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã, irmão. Aí dá ruim. Não, mas vamos ficar à vontade. Vou falar também, mas você pode me cortar, tá? É o bate-papo. É para a gente estar conversando mesmo. Está acrescentando, né, um ao outro. E esse texto me preocupa muito hoje em dia, porque eu vejo pessoas correndo, né, do dízimo, da oferta, e erra em outra área, começa a bater em dízimo para esconder o seu pecado. Começa a bater na área da finança para esconder. E hoje em dia Mike, nós temos uns inimigos. Sem querer te cortar, já te cortando, desculpa a minha falta de educação, só para a gente ampliar mais o leque e a nossa visão, olha, todo aquele que não é dizimista não é digno de confiança. Seja ele quem for. Viu? O cara, exato, ou a cara que não é dizimista não é digno de confiança. Desculpa te cortar. Valou tudo. É porque tá com o pé atrás com alguma coisa, né? Tá escondendo algo. Não tá 100%. Né? Não tá 100%. Então, assim, Brunão, tá faltando você aí comentando, Brunão. Fica à vontade, cara. Você também é nosso. Evangelista Bruno, abraço, seu lindo. Não te conheço, mas agora tenho o prazer de que Jesus te abençoe rico e abundantemente. Shalom, Bruno. Um abração aí, um beijão no coração. Então, assim, é um tema que a gente vê que é tão delicado que as pessoas trabalham, né, a semana toda, às vezes, para ganhar a semana, né, o salário semanal, e na sexta-feira ou no sábado gasta tudo com bebida, com drogas, e na segunda está devendo. Entra no próprio domingo, já está devendo. E acha que isso é legal. E quem tira 10% para dizimar, para estar sustentando uma obra, né? É uma igreja que faz, geralmente as igrejas, as instituições, faz obra de caridade, entrega a cesta básica, faz algum trabalho social, né? E você, em vez de estar fazendo parte disso, além da sua adoração a Deus, você pode estar contribuindo para o crescimento da igreja, acha errado. E é só 10%, que vai fazer uma diferença grande para outras vidas. E para a sua também, né? Para a vida do dizimista também. Porque você vê vários exemplos de pessoas que são dizimistas e você olha dentro de casa, a cesta de remédio está vazia. Né? Você olha dentro de casa, a cesta de remédio está vazia. Por quê? Porque Deus vai curando, vai repreendendo ali esse espírito de enfermidade, né? Pessoas hipocondríacas. Eu conheci uma senhora que ela tomava CS, para dor de cabeça, que vinha na embalagemzinha rosa,
né? Hoje nem sei mais se tem isso, graças a Deus. Vocês veem como que eu não estou tomando remédio. Ela tomava isso como se fosse bala. Ela estava conversando com você, peraí, abriu o armário, pegava o pacotinho, jogava na boca e mastigava. Para ver como que para ela era comum estar escrava do remédio, né? E não aceitava. Dízimo era mentira, era enganação. E eu falava, faz um teste. O Senhor fala, faz um teste. Se eu não vos abrir a porta dos céus, faz um teste. Se eu não vos abençoar, né? Vamos. Eu te desafio a me desafiar, eu te permito. Seja dizimista, seja ofertante. E faz um teste se não vai mudar coisas na sua vida, se não vão desatar coisas diante de você. Como que acontece milagres, né? O pastor Zósimo acabou de dar exemplo. Tem exemplo na vida do Vanderlei também. Eu tenho exemplo na minha vida de momentos que eu vivi milagres. A nossa fidelidade desata milagres na nossa vida. Além de Deus olhar para o nosso coração e ver coisa do coração. Eu tenho uma particularidade com Deus também, em relação aos 10%. Sempre a gente dá uma arredondadazinha para cima. Sempre a gente dá um jeito. E fora que nós que estamos envolvidos com a obra, a gente nunca tira só os 10%, né? Tem a questão de passagem, tem a questão de estar ajudando outras pessoas. E tem gente que acha que esse 10%, se eu dou os 10%, eu tenho que decidir para onde eles vão e o que eles vão fazer. E não é assim. Ele é de Deus. Se eu estou sendo abençoado por uma instituição, por uma igreja, eu dizimo ali para abençoar. E Deus vai dar direção ao líder de fazer com aquele dinheiro. A partir dali já não é comigo, é com Deus e com o líder. A minha parte, a minha adoração tem que ser feita. E aí, quando alguém vem para mim e fala que não viu o Novo Testamento falar de dízimo, né, a igreja primitiva, um dos exemplos que eu dou é lá em Atos 2, 44. 44, 45. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Ou seja, ele não diz aqui de dízimo, mas diz de uma entrega maior de tudo dividido. Tudo ofertado para Deus. Não era 10%. Era tudo. Um saciava o outro. Né? Um ajudava o outro. E a oferta para Deus, a oferta na obra, a entrega na obra estava sendo feita. Amém, pastor? Amém. 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 Aí tá ouvindo? Você vê, né, como era sério a questão do entregar. Isso não é de agora, gente. As pessoas acham que ser dizimista é algo imposto pelo pastor ou pelo seu líder. Não, isso é algo bíblico. É algo bíblico, é algo que o Senhor deixou para a sua igreja. Porque é algo que atrai a fé. A fé. Né? Você vê aí no livro de Lucas 8, de 1 a 3, que fala sobre, Lucas 11, 42, fala, mas há de vós, fariseus, que porque dás o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as especiarias, hortaliças. Ou seja, hoje as pessoas estão confundindo tudo. Você quer ver uma coisa? Eu tinha uma pessoa que eu já estava observando há muito tempo, da igreja que nós tínhamos. Essa pessoa, ela não entregava o dízimo. Mas tudo que dizia a respeito a alguma atividade da igreja, ela era a primeira pessoa a querer ajudar. Ou seja, ela trocava. Em vez dela entregar o dízimo no altar, ela queria compensar isso fazendo de uma outra forma. Né? Aí, ela uma vez chegou para mim e falou assim, pastor, eu pego o meu dízimo e não entrego no altar. Eu faço, quando tem alguma coisa na igreja, eu dou, eu mesmo compro, etc. Eu perguntei para ela, por que você não entrega o dízimo na igreja? Não, mas eu estou errado. Eu falei, não, calma. Olha a pergunta que eu estou te fazendo. Por que você não entrega o dízimo na igreja?
Por qual motivo você não entrega o dízimo na igreja? Isso, para mim, que você está fazendo, chama-se desconfiança. Desonra, né? Aí entra naquele negócio lá do coração entristecido. Uhum. Entendeu? Eu, de uma forma indireta, eu vou fazer, mas do meu jeito. Porque eu não confio. Não tem jeito, né? Eu não confio, né? E aí, por isso eu faço do jeito que eu quero. Existem regras. O Senhor era organizado. O Senhor deixou regras na terra. Primeiro ele preparou os 12 para que esses 12 gerassem mais 12, por aí vai, mas com regras. Existem regras. Hoje, claro, não como antigamente, mas tem que ter. Então hoje, você vê, o povo entregava com alegria, Mike. O povo vendia e era alegria, eles sentiam prazer. Meu irmão, chegue na fila. Olha, eu observo, eu sou muito observador, né? E eu observo pessoas que vão entregar seus dízimos e oferta com pesar, meu irmão. Com pesar. Você vê no semblante da pessoa que ela não está feliz por fazer aquilo. Aí eu me falo, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Porque é um momento de aliança, é um momento de muito íntimo. Muito íntimo. Exato. E de muita fé. Se eu faço, é o momento que a gente fala, né? Eu faço parte dessa família, eu faço parte desse projeto. Sim, sim. Então, hoje eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que o povo não quer ser abençoado. Ah, quer dizer que eu só vou ser abençoado, pastor, se eu for dizimista, se eu for ofertante, se eu for primiciador. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Sabe por que que é? É o mais difícil. Viu, Mike? Imagine uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês. Eu recebo essa palavra para mim. Também recebo. E eu tenho que dizimar Mateus 1.000 reais. 19, tá ligado? O avarento não faz isso não, querido. Imagine eu que tenho que receber, eu ganho um salário aí de 15 mil reais e tenho que entregar na igreja 1.500 reais. Que é isso? Eu acho que não precisa tanto, né? Ei, não é questão de precisar, não. É questão de obediência, é princípio. Você aprendeu, você sabe o que é princípio? Ei! Aí, Mike, uma coisa que você falou aí, me corrija se eu estiver errado, é a questão da doença, né? Aí eu invisto em remédio, quando eu deveria estar investindo na casa do Pai. Quando eu invisto na obra do Senhor, o Senhor investe na minha vida. Quando eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas coisas. Exato. Entendeu, povo santo? Pastor. É simples assim, queridos. Eu sei que é uma luta. Não quero ser o mais perfeito, porque eu não sou. Mas existe uma luta aí. Deixa eu falar uma coisinha para o senhor, para todos. Receba aí, e se vem. Deus tirar 5 minutinhos, vamos botar aí 5 minutinhos do respirar nosso. Meu Deus. Meu Deus. Não vou nem dizer 5, porque não vai aguentar, né? Bota aí 2 minutos. Não vai aguentar. 5, duvido, 5 minutos. Bota 2 minutos e olhe lá se chegar a 1,5. O que esse ar representa para nós? Meu Deus. O ouro, isso é forte. Porque foi o que ele deu mais de precioso. Ju Santos, seja bem-vinda. Deus te abençoe, sua linda. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre ti. Amém. Ele deu o mais precioso de si para nós. Meu Deus. Então eu acho que isso fala tudo, né? Verdade. Porque se ele arranca um pouquinho da gente, nós já ficamos desesperados. Sem ar. Como ficamos? Entendeu? Olha, agora eu vou dizer uma coisa, viu, Vanderlei? Sim. Esse espírito, se tem algum espírito maldito
sabe? De defraudação, porque não entregar dízimo e oferta é defraudar. Se há nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor nos reuniu aqui, e eu lanço uma palavra profética do coração de Deus, que seja repreendido, queimado, destruído, e que a unção do Espírito Santo, o entendimento lindo do céu, recaia sobre a mente daqueles que estão nos ouvindo aí, entendam como é importante viver princípios de obediência nessa área aí tão delicada que é dízimo. O Senhor abrirá, derramará, encherá as tuas botijas. Portas Amém. inimagináveis serão abertas hoje. Eu creio em nome de Jesus, porque o Senhor marcou esse encontro com a gente aqui, queridos. Sabe, na minha vida também, Amém. Mike. Na vida da minha família, na vida daqueles que estão nos ouvindo aí. Em nome de Jesus Cristo. E esse mal, se houver, seja quebrado agora. Porque, voltando para o que você tinha falado lá atrás, nós não entramos no profundo, como eu falei. A questão dízimo é muito profunda. Nós não falamos ainda dos 4 demônios que agem. Não, mas aí já vem falar sobre... Meu querido, não tem como. Falar de dízimo, oferta e primícias envolve aquele que não quer que fale. Ele não quer que você entenda disso, não. Vamos ser inteligentes, gente. Ele não quer que eu e você perca tempo, se é que eu posso dizer que perdemos tempo em estar aqui, deixar de ver uma novela, deixar de ver... Ei, querido, abra mão da sua novela, abra mão do seu filme, diga, Senhor dos Exércitos, eu estou num lugar reunido com um povo que quer a minha bênção. E eu não vou recuar disso não, Senhor. Então, se o inimigo está escondendo, tentando me esconder algo de mim, eu creio que hoje será revelado. Então, nós não falamos sobre os migradores, cortadores, devoradores e destruidores. Que em muitas das vidas estão dentro da doença, em muitas das vidas estão dentro de casa, acabando com tudo, comida faltando, azedando, material elétrico se queimando, informática, pessoal, como é que fala? Não é informática, oh meu Deus, é informática, mas tem outro nome que dá aí, material, computadores, etc. Então as coisas se acabando, não consegue emprego, o emprego que vem é migalha e não toma posicionamento como o Vanderlei fez. Eu não quero isso para minha vida, não foi isso que eu pedi para Deus. E não toma esse posicionamento porque está lá embaixo, no fundo do poço. Tem que sair de lá. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos revele isso. Amém ou não? E aí, as coisas começarão a andar, como nós chamamos, alinhadas. Verdade. E aí, quando a gente abrir a boca para reivindicar, porque você pode, tá? Então, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção sem medida. E aí, lá no final, ele fala assim, depois fazei prova de mim. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que manda eu fazer? Senhor... Pai, olha só, a tua palavra, que vamos usar aí a palavra, tem uma arma linda. E ele fala, usa aí. Aí você chega, Senhor, eu tenho sido fiel. E a tua palavra diz que se eu levar, eu posso chegar e reivindicar do Senhor. Eu não tenho a quem recorrer, meu Deus. Sou fiel. Agora o infiel tem medo. O infiel não abre a boca porque ele é infiel. A primeira coisa que Satanás vai colocar na mente dele é: você não pode pedir nada para Deus, porque você não é fiel. E ele não sabe como proceder. Ele vai continuar com a sua boca fechada, sem mesmo estando debaixo de um ato de infidelidade. Mesmo que ele esteja embaixo de um ato de fidelidade, ele pode abrir a sua boca e falar: Deus meu e Rei meu, eu falhei, mas eu reivindico a tua misericórdia sobre a minha vida nessa noite. Porque eu sei que as janelas do céu se abrirão e cumpra a sua palavra que diz que a glória da segunda casa, se essa segunda casa for casamento, saúde, o que quer que seja, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia. E nós vamos derramar, e o Senhor vai derramar. Estamos vivendo um tempo tão difícil, dificílimo. E olha o que está sendo mais atingido: o meu e o seu bolso.
Veja como é que está a inflação hoje no Brasil. Vê como é que tá as coisas. Eu fui no mercado esses dias e eu me assustei. Mas o Senhor tem deixado faltar, irmãos? Não. Talvez você Tem não coma aquilo que suprido você tudo. quer, mas se você não comer hoje, amanhã você vai comer. Tá? Verdade. Se Eu você não posso tem dizer que eu hoje, tô sendo costumo tão falar pra Marta, abençoado que eu tô minha filha, quando conseguindo, tudo tá rapaz. ruim, a gente tá comendo queijo. É, Então, a coisa tá tão ruim pra mim, tá tão ruim que a gente tá comendo peixe de 1 quilo, 2 quilos. olha Ai, isso. Meu Deus! Tá muito Manda pra mim ruim. aí um pouquinho. É um peixinho, um camarão, um frango. A carne Ô, tá cara, a santo gente muda, né? Deus! Carne de boi encareceu, a gente muda. É, querido. Então é isso. Muda, É, muda a eu acho dieta. que o povo. E é bíblico, né? Peixe tá lá na Sim, Bíblia. sim, verdade. Verdade. E é bíblico mesmo. Verdade. É, Eu acho, representa a igreja primitiva, peixe. eu acho que tá faltando muita sensibilidade no meio do povo de Deus. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Já tá Sensibilidade convidada, para. pastora. É só vocês verem. Não entendi. Pastora Marta tá falando para chamar ela para comer peixe. Ô, Glória. Tô falando que Rapaz, peixe é uma vocês já estão delícia. Eu amo peixe. convidadas. Só vir. Eu amo peixe. Quando tiver a peixada aí, me chama. Então é isso. A gente como líder, né, espiritual, eu falo sempre para minha esposa, Marta, minha pastora linda de Deus, a gente dá a direção. Cabe a cada um seguir. Nós não podemos obrigar ninguém. Exato. Fazer o quê? Agora, o que Deus está fazendo aqui nessa noite é algo sobrenatural. É algo tremendo. Tá? E que talvez, quem sabe, até na nossa própria vida, porque a gente fala Amém. muito sobre entrega de dinheiro, mas tem outros tipos de dízimos, que é o tempo, Exato. tá? Que é o abraço, que é o dízimo da misericórdia, tá? Então tem muitas outras coisas, mas a gente só visa a questão do dinheiro, porque, na verdade, claro, nitidamente a Bíblia nos ensina que é dinheiro mesmo. Mas aquele que... E é o que mais confronta, né? E é o que mais Exatamente. confronta. Exatamente. E aí E é verdade. Aí também. Glória E também a tem, Deus. pastor, Glória a Deus, irmã. tem a questão também, eu vejo que infelizmente tem Amém, muitos querida de líderes, Deus. Você é super abençoada mesmo. tem líderes que não têm essa paciência de ensinar com amor e quer simplesmente pedir, faça ou vai ser amaldiçoado. Isso também assusta as pessoas. Vê muitos nossos Experimenta. convertidos Mike, eu não estão entendi. Eu não criando. entendi. Se puder repetir, eu te agradeço. Eu não entendi. Não consegui ouvir direito. Eu vejo que também tem muitas pessoas assustadas com essa palavra, né? Dízimo, oferta. Tem muita gente que se assusta porque tem líderes que não têm paciência de ensinar o que Exato. acarreta de bênção, o que pode acarretar de maldição, e simplesmente quer falar num resumo, ou você dizer minha oferta, ou você vai ser amaldiçoado. E aí, meu irmão, Não. assusta os outros. Também não é por aí. Não é por... Você está coberto de razão. Exato. Existem Não é na mais. pressão. O meu filho mesmo fala para mim, pai, o que eu mais vejo são pastores que estão assustando as ovelhas. É tudo uma questão de Sim. conhecimento, Mike. É uma questão de ensino, discipulado. É claro, obviamente, que a Amor, gente né? sabe que a não fidelidade Amor. atrai maldição mesmo. Mas como é que isso Exato. se achega? Como é que 1 isso Samuel vem? Eu tenho 22. que ensinar. Eu não posso realmente falar. O que você está falando é uma verdade. Hoje as igrejas estão assim. Ó, se não entregar, você é um amaldiçoado, você vai para o inferno, de cabeça para baixo. Meu irmão, então hoje a gente tem que ter um certo discernimento, que é o que não está tendo. Né? Você é Não está pecador, tendo. você Mas por outro tem lado, maldição. sem querer te cortar, meu filho Mike, deixa eu te falar. Por outro lado, existem muita gente, me perdoem quem está ouvindo aqui, né, que sirva de cuidado para a sua vida, que seja alimento para você o que eu vou falar, e também para mim. Tem muita gente que se faz de bobo, Sim. tá? E aí, ele acha, ou ela acha, que está enganando a Deus. Impossível.
Pode me enganar, Uhum. mas ao Verdade. eterno não tem como. Mesmo sendo ensinados, tá? Porque tem um perigo aí. O ensino, ele também pode matar. O ensino, ele pode fazer tantas coisas ruins. Mas Ou aí a é que tá falta o dele, negócio. né? Eu não consigo entender. Da Não entra forma na que minha fala. cabeça esse negócio. Eu sou um homem de Deus? Sou. Sou uma mulher de Deus? Sou. Passou pelas águas? Está andando em aliança dentro da igreja? Não entender esse negócio. Pelo Uhum. contrário, tem gente que está dentro da igreja, que são dizimistas, na carne, porque dízimo é algo espiritual, que são mais problemáticos do que muitas pessoas que nem crente é e que entrega seu dízimo. Você sabia disso? Tem crente, Sim, tem sim. pessoas que não são crentes que entregam o seu dízimo com mais Entende é a alegria e até bênção. com mais fé do que muitos que estão. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Os líderes precisam ver o que está acontecendo. Né? E assim, Exato. aqueles E que